Fala, cabeleireiro que me acompanha nesse canal. Bem-vindo mais uma vez a um vídeo que você clicou aí e o assunto de hoje já se qual é? Tudo o que você precisa saber sobre camadas côncava e convexa. Você aí, por algum motivo, ainda tem alguma dúvida? Você tá no vídeo certo para sanar de vez qualquer dúvida que você ainda faça aí de camadas côncavas e convexas, ok? Antes da gente dar sequência, não esquece, se é novo nesse canal, já se inscreveu? Se não se inscreve, deixa teu like aí, porque quando você deixa teu like aí, super ajuda aqui ao canal, porque aí a gente transmite essa informação, o que você tá aqui colhendo, você aí transborda e passa à frente para outra pessoa. Então já deixa teu like aí e qualquer dúvida desse vídeo ou de qualquer coisa, vai lá nos comentários, olha, e deixa para mim saber aqui, porque é a forma que você está sempre aqui se comunicando comigo e eu super agradeço e adoro quando você faz isso, tá? Mas vamos que vamos, porque esse vídeo aqui é para sanar aí qualquer dúvida que você tenha em relação a dúvidas sobre camadas côncava e convexa, tá? Vamos nós. O que seria as camadas côncavas e o que seria as camadas convexas, tá? Camadas côncavas vai ser toda a técnica que você exercer, né? Porque basicamente nós vamos ter duas diferenças das camadas no que diz respeito a côncavas e as convexas, tá? A gente vai ter duas variações entre elas, né? E aí o que é que acontece? O que é, Jace, uma camada côncava, tá? A camada côncava vai ser essa camada que eu já tenho aqui, olha, nessa minha modelo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui para você me acompanhar aí e perceber, olha, vou colocar aqui até, olha, contrastando aqui, olha, para você perceber. Então, o que é a camada côncava? A camada côncava vai ser sempre a camada que quando você construir, ela vai fazer esse movimento, onde o fio mais curto, tá? Você vai ter o fio mais curto e você vai ter esse alongamento, aonde o fio mais curto, ele vai crescendo de forma progressiva, tá? Então ele vai fazendo esse efeito de cascata, ele vai crescendo de forma progressiva. E você vai sempre encontrar isso, né, em técnicas onde a gente vai distribuir, né? E nós vamos estar trabalhando assim, olha, aonde a construção da camada, ela vai acontecer sempre isso, olha. O fio mais curto e vai alongando, ou seja, ele vai criando esse efeito de cascata no corte. Como executa, né? É como a gente normalmente executa esse tipo de técnica de camadas côncavas, né? Nós escolhemos um ponto, ou seja, uma mecha guia, né? Muitas vezes essa mecha guia fixa, e toda a construção das demais camadas, a gente vai ao encontro dessa mecha e nós vamos cortando essa mecha. E é assim que vai acontecendo a formação da camada côncava. Então, olha, percebe que é toda vez que quando você executar seus cortes em camada, você vai ter uma mecha guia para seguir. Todo cabelo que você for conduzir para corte, você vai levar ao encontro dela e vai executando o corte. Olha só, você vai perceber que, olha, na medida que eu vou pegando aqui, olha, pensa que aqui a gente já está cortando esse cabelo, olha só. Você percebe que esse ponto, ele fica e as camadas, elas vão ao encontro. E nós vamos fazendo isso até a última camada. Ela chega lá ao ponto de corte e a gente corta. Quando a gente faz essa técnica, tá? Aonde o fio mais longo, ele vai cair, nós não perdemos comprimento na execução da camada e sobre ele vai cair nessa cascata de camadas aqui, olha. Aonde a gente vai acontecendo esse movimento do fio mais curto e o mais longo
que é as camadas. Quando a gente está falando de camadas côncava, nós estamos falando de camadas progressivas. Então, que para você que está me acompanhando nesse vídeo aqui, que está ainda com essa dúvida, é um ponto que eu quero chamar a atenção em relação aos nomes, né? É nomenclatura. Então, tem uma variação na nossa área. Eu sei que tem profissionais que chamam de um jeito, tem profissionais que chamam de outro, mas o nome que eu quero aqui trabalhar com você é para você ter essa percepção. Quando você ouvir falar, camadas côncavas, o que é camadas côncavas? É a mesma coisa de quando você ouvir assim, olha, camadas de progressão, né? Que elas vão trabalhando essa progressão dos tamanhos mais curtos. Resumindo, vai ser a mesma coisa. Mas o que é que eu quero que você aí sane essa dificuldade dessa percepção do que é uma camada côncava? Toda vez que você pegar cortes em camadas, que ele foi trabalhado nesse contexto, onde vai progredindo o fio do mais curto ao mais longo, você está sim trabalhando camadas côncavas. Bacana, Jace, entendi. Mas o que seria as camadas convexas? O que é que muda nas camadas convexas, tá? As camadas convexas, assim como a côncava, você vai encontrar também profissionais trabalhando em outra linguagem, no que diz respeito à nomenclatura. Então, quando eu estou falando em outra eu estou falando em nomenclatura. E eu não quero que você se prenda à nomenclatura. Eu quero que você entenda o contexto. Porque a partir do momento que você entende o contexto, qualquer nomenclatura que você ouvir outro profissional falando, você vai saber comparar. Essa é uma camada côncava e essa é uma camada convexa, certo? A convexa, qual é? A convexa vai ser sempre a camada que a gente vai fazer onde o fio mais curto, ele vai ficar no mesmo tamanho. Ele não vai ter essa diferença aqui dessa progressão. Então, olha só, vou fazer aqui para você perceber a diferença do que seria a camada convexa, tá? A camada convexa, você vai sempre... Só existe uma forma da gente criar camadas convexas. É a gente trabalhar no ângulo de 90 graus, tá? 90 graus. Toda vez que você estiver construindo camadas, e essas camadas você esteja trabalhando em toda a cabeça, você esteja trabalhando a 90 graus, você está trabalhando as camadas convexas. Ou camadas uniformes. Tem pessoas que conhecem como capas uniformes, camadas uniformes, né? Então, são só nomenclatura. Mas toda vez que você estiver trabalhando, olha, aonde o contexto do corte acontecer nesse segmento aqui, tá? Então, eu tô aqui nesse plano, na cabeça, nesse ponto aqui, olha. Se eu vou trabalhar uma camada iniciando daqui, e eu quero trabalhar uma camada convexa, capas uniformes, tá? Ou camadas iguais. Tem pessoas que conhecem como camadas iguais, mas tudo bem. É como eu falei, nomenclatura. Mas o que eu quero que você tenha essa clareza. Que se eu vou trabalhar camadas convexas, eu vou estar trabalhando e por obrigação eu preciso trabalhar no ângulo de 90 para criar esse tipo de camadas. Então, olha, se eu tô 90 em relação ao crânio, tá? Então, se eu estou nesse ponto aqui, 90 para mim vai ser aqui. Então, o que é que eu faço? Eu executo o corte nesse ponto e aqui, olha, eu tenho o fio em tamanhos iguais, eu não tenho progressão de um maior que o outro. Eu vou trabalhar no mesmo plano. Para mim dar sequência, olha, essa aqui seria a minha mecha guia. Eu vou pegar a próxima mecha aqui. Nessa próxima mecha, nesse contexto aqui, eu tenho 90. Olha só, aí o corte ele vai ser executado aqui a 90.
Se eu continuo dando sequência e vou desenhar essa técnica de camada na cabeça inteira, meu próximo passo vai ser num ponto mais abaixo. E aonde seria 90 para mim agora, Jace? 90 seria aqui. Olha, percebe que eu estou redesenhando a camada convexa em cima de uma camada côncava. Aí, o que é que vocês estão observando aí? Olha, observa comigo. Na construção da camada côncava, aonde há uma progressão no crescimento do fio, percebe que a gente tem esse alongamento. No caso da convexa, que é o que eu estou fazendo com você agora, o que é que acontece? Se eu estou, olha, nesse canto aqui eu estou a 90 graus, e aí o que é que acontece agora, Jace? Eu preciso remover esse cabelo aqui. Por quê? Porque na camada convexa eu preciso construir, olha, o fio no mesmo tamanho. O de cima e o de baixo no mesmo tamanho. E assim eu vou seguir em qualquer parte da cabeça que você esteja trabalhando com a intenção de criar uma camada convexa, você vai ter que obrigatoriamente estar trabalhando, olha, nesse plano a 90. 90, 90, 90. Você pode fazer uma área de nuca com uma camada convexa, mas você tem que manter o plano de corte, você tem que manter a 90. Toda vez que você fizer isso, você vai estar fazendo e construindo camadas convexas. Contrário, quando você fizer nesse contexto aqui, onde as tuas camadas, olha, elas vão crescendo em progressão, nós vamos ter as camadas côncavas, tá? E agora eu quero saber de você. Fez sentido o que eu falei para você aqui em relação a camadas côncavas e convexas? Deu para você perceber que existe no mercado muitos profissionais, cada um com sua técnica, tudo bem, tá tudo certo, nada de errado. Porém, muitas vezes o que modifica é nomenclatura. E o que eu estou trazendo para você aqui é você ter essa percepção que uma coisa é nomenclatura, mas independente da nomenclatura, do nome que o profissional esteja dando, tá? Vai ter sempre, tecnicamente falando, a questão da camada côncava e a questão da camada convexa. E só existe essas duas variações quando a gente está lidando aí com essa questão. Sendo assim,